Quando pensamos em caminhões, muita gente imagina aquelas máquinas gigantes que circulam pelas autoestradas dos Estados Unidos, rebocando trailers de 18 rodas cruzando o país de ponta a ponta. Mas, se você aterrissar no Japão esperando encontrar o mesmo cenário, vai se surpreender. Os caminhões japoneses parecem pertencer a outro universo, menores, mais leves, extremamente compactos, projetados para se adaptar a um ambiente onde o espaço é limitado e cada metro conta. Para entender por que o transporte japonês evoluiu dessa forma, é preciso olhar para o país como um todo, não apenas seus veículos. O Japão é um arquipélago com cerca de 6.800 ilhas, porém a esmagadora maioria da população se concentra em apenas 4, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. A área total é semelhante à da Alemanha, com aproximadamente 380 mil quilômetros quadrados, mas com mais que o dobro da população. Isso resulta em algo que define praticamente todos os aspectos do país, altíssima densidade populacional. Tóquio é o exemplo mais extremo dessa realidade. A cidade tem oficialmente mais de 9 milhões de habitantes em sua área central, mas quando incluímos toda a região metropolitana, ultrapassa 37 milhões, a maior concentração urbana do planeta. Com tanto espaço ocupado por edifícios, residências, fábricas, montanhas, não sobra terreno amplo e plano para construir avenidas gigantes, muito menos estradas largas como as norte-americanas. Enquanto os Estados Unidos foram planejados para carros e caminhões, com rodovias retas e amplas, o Japão precisou se adaptar a cidades antigas, ruas estreitas, terrenos acidentados. Muitas ruas urbanas japonesas surgiram séculos antes, quando a principal forma de locomoção era a pé, de bicicleta ou com animais. Quando os veículos motorizados chegaram, o país simplesmente não tinha como demolir tudo para reconstruir. Resultado, um país moderno, mas com infraestrutura medieval em muitos trechos. Imagine um caminhão americano de 53 pés, cerca de 16 metros de comprimento, tentando virar em uma rua residencial japonesa com 3 metros de largura, ladeada por casas tradicionais, postes, bicicletas estacionadas. Seria um desastre. Por isso, os caminhões japoneses são projetados para agilidade, não para imponência. A prioridade é conseguir virar esquinas fechadas, acessar becos estreitos e circular em áreas densamente povoadas sem travar o trânsito. Outro fator determinante é o relevo. Cerca de 70% do território japonês é formado por montanhas, o que obriga a construção de estradas sinuosas, túneis estreitos e curvas muito fechadas. Em regiões rurais e montanhosas, um caminhão pequeno não é apenas conveniente, ele é a única possibilidade de entrega. Caminhões muito grandes simplesmente não chegariam ao destino. Essa geografia moldou a frota nacional. Mais de 70% dos caminhões registrados no Japão são de pequeno ou médio porte, enquanto caminhões articulados grandes representam uma fatia significativamente menor. Em outras palavras, o transporte japonês foi desenhado para percursos curtos, ruas estreitas e cargas distribuídas em volumes menores, mas com alta frequência. A geografia não é o único fator. O sistema viário japonês foi construído com diversas restrições físicas, passagens estreitas, viadutos baixos, túneis curtos e encruzilhadas apertadas. Em cidades antigas, ruas simplesmente não têm espaço para expansão. E, quando tem, a reforma é absurdamente cara, porque envolve desapropriações e demolições em áreas densamente habitadas. Enquanto isso, países como os Estados Unidos possuem vastas extensões de terreno plano e barato. Isso permitiu que as rodovias fossem construídas largas, com curvas suaves e grandes áreas de escape, criando uma rede perfeita para caminhões longos pesados viajando a alta velocidade por milhares de quilômetros. No Japão, a lógica é outra. Muito tráfego em pouco espaço, com veículos menores, mais leves, e uma malha viária que privilegia o controle em baixa velocidade. Até mesmo limites de velocidade refletem essa cultura de segurança e restrição espacial. Caminhões pesados no Japão geralmente circulam a máximos 80 km por hora, mas, em muitas estradas locais, o limite cai para 40 ou 50 km por hora. Não há incentivo para veículos gigantes, porque eles não poderiam aproveitar velocidade alta, mesmo que quisessem. Outro ponto essencial, as distâncias percorridas são muito menores. Enquanto o motorista americano pode atravessar 3.000 km de costa a costa, no Japão a maioria das rotas comerciais não passa de 300 km. Em longas distâncias, a velocidade faz diferença. Em trajetos curtos, a prioridade é entregar rapidamente, sem causar congestionamento e sem acidentes. Por isso, os caminhões japoneses não são projetados para velocidade máxima, mas para eficiência operacional, baixo consumo, fácil manutenção e deslocamento em áreas urbanas complexas. Até mesmo a cultura organizacional influencia a frota. O Japão tem fama de ser extremamente disciplinado em processos logísticos e industriais. Empresas planejam rotas detalhadas, horários rígidos, operações sincronizadas, reduzindo a necessidade de caminhões gigantes com enorme capacidade. Em vez de depender de veículos colossais, o país aposta em logística distribuída, com muitos caminhões menores operando simultaneamente, cada um com alto grau de confiabilidade e precisão. Além disso, a própria infraestrutura urbana japonesa tem restrições legais rígidas para veículos grandes. Em diversas cidades, há limites de largura, altura e peso especificamente criados para evitar que caminhões grandes causem engarrafamentos severos ou bloqueiem vias inteiras ao fazer curvas. De forma geral, a filosofia japonesa de transporte é: melhor ter muitos veículos pequenos funcionando com perfeição do que poucos gigantes bloqueando estradas. Essa estratégia pode parecer estranha à vista de fora, mas faz total sentido em um país com densidade urbana extrema, ruas estreitas, relievo mountain hustle, viagens curtas, legislação rígida, cultura depreciação. Enquanto os Estados Unidos construíram caminhões para devorar quilômetros em rodovias abertas, o Japão projetou veículos para sobreviver em labirintos urbanos. É por isso que, ao comparar caminhões japoneses com americanos ou europeus, a diferença estética é apenas a superfície. Por trás dela existem realidades geográficas, culturais e logísticas completamente distintas.
A indústria de caminhões do Japão é dominada por 4 gigantes que praticamente definem o transporte terrestre no país. Hino, pertencente ao grupo Toyota; Isuzu, o maior produtor de caminhões leves e médios do mundo; Fuso, ligado à Mitsubishi; e o D-Trucks, anteriormente Nissan Diesel e atualmente incorporado ao grupo Volvo. Essas empresas fabricam desde pequenos veículos comerciais até unidades mais robustas para transporte pesado. Mas, ao contrário de mercados como o americano, a maior parte das vendas se concentra em modelos menores, otimizados para o ambiente urbano. Caminhões europeus e americanos também estão presentes no Japão, mas ocupam uma parcela ínfima do mercado. Eles aparecem, sobretudo, em serviços extremamente específicos, como operações logísticas em portos grandes, onde o espaço é mais amplo e as cargas são pesadas. Mesmo nesses casos, são exceções. A razão é simples. Esses modelos foram projetados para longas distâncias e pistas largas, características que o Japão, na maior parte do território, simplesmente não oferece. No Japão, a escolha do veículo está diretamente relacionada às regras de circulação e ao espaço disponível. Existem 2 principais tipos de configurações no país: semi-trailers, semi-reboques, semelhantes aos usados no Ocidente, e full trailers, que são carretas com todos os eixos que se conectam a um caminhão rígido por meio de um engate. Essa segunda configuração é especialmente interessante porque permite maximizar o volume de carga sem ultrapassar os limites de comprimento, que são extremamente rígidos. As regulamentações japonesas são meticulosas. Em rodovias, um semi-reboque não pode exceder 16,5 metros de comprimento total. Já a combinação de um caminhão rígido com um full trailer pode chegar a 18 metros, mas isso só é permitido em vias adequadas com permissões específicas. Dentro de áreas urbanas, as restrições são ainda mais severas, máximo de 12 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Essas limitações tornam inviável o uso de grandes caminhões estilo americano, que frequentemente ultrapassam 20 metros em configurações duplas. Essa rigidez legal forçou o surgimento de soluções criativas. Uma das mais impressionantes é o uso de eixos traseiros direcionais, ou seja, eixos que giram junto com o volante. Esses sistemas permitem que veículos longos façam curvas fechadas com um raio de giro similar ao de um caminhão bem menor, facilitando o acesso a ruas estreitas e cruzamentos complicados. Não é algo exclusivo do Japão. Essa tecnologia existe no Ocidente, mas lá se tornou quase uma necessidade para operar em cidades densas. Outra estratégia japonesa é o uso extensivo de caminhões curtos, mas altos, maximizando a capacidade de carga vertical. Em vez de aumentar o comprimento, que é limitado por lei, as empresas apostam em altura e otimização interna. Isso resulta em baús extremamente eficientes, com divisões internas, sistemas de amarração e plataformas elevatórias que aceleram o processo de carga e descarga. Como em qualquer país, o objetivo é transportar mercadorias pelo menor custo possível. Mas, no Japão, eficiência não significa apenas economia financeira. Significa reduzir congestionamentos, evitar acidentes e manter o fluxo urbano funcionando. Por isso, o tráfego pesado costuma ser rigidamente controlado e limitado a horários específicos. Muitos caminhões circulam somente em períodos noturnos para minimizar o impacto no trânsito. O sistema de transporte japonês também se destaca por priorizar a logística distribuída, o oposto do modelo americano. Enquanto nos Estados Unidos é comum utilizar um caminhão gigantesco para cruzar o país com uma carga enorme, no Japão é mais eficiente usar vários caminhões menores, cada um fazendo trajetos curtos e rápidos. Esse modelo exige coordenação, mas resulta em maior flexibilidade, menor risco e melhor adaptação ao tecido urbano. A própria infraestrutura reflete essa filosofia. Estacionamento de caminhões, áreas de descanso e docas são compactas, com espaços bem calculados e frequentemente automatizados. Em vez de vastos pátios onde dezenas de carretas esperam, o Japão aposta em sincronização temporal. Caminhões chegam no horário exato para carregar ou descarregar, sem filas longas. Isso reduz custos, demanda menos área física e eleva a produtividade. Quando olhamos para os tipos de reboques usados no Japão, fica ainda mais evidente como as restrições moldam o transporte. Existem reboques articulados, plataformas especiais e unidades modulares, mas tudo pensado para manter o comprimento dentro dos limites. Os full trailers, por exemplo, permitem que o caminhão rígido transporte cargas volumosas sem sacrificar estabilidade. Eles são particularmente úteis em ambientes urbanos, onde curvas fechadas são comuns. O Brasil e grande parte da América Latina adotam majoritariamente o modelo americano, caminhões longos, potentes, feitos para cruzar longas distâncias. Na lógica japonesa, isso não faria sentido. A largura reduzida das ruas, a presença constante de curvas e a proximidade dos prédios tornam impraticável o uso de veículos grandes. Por isso, além das restrições legais, existe uma aderência cultural ao conceito de veículos pequenos, silenciosos e discretos, que se misturam ao ambiente urbano sem dominá-lo. A engenharia japonesa também deu origem a tecnologias específicas para atender essa necessidade de controle e segurança. Muitos caminhões possuem sensores, câmeras, assistentes de frenagem automática e sistemas de telemetria avançada. Esses equipamentos não são luxos, são essenciais para circular em vias estreitas com pedestres, ciclistas e motociclistas por todos os lados. O risco de colisão é maior e a responsabilidade legal no Japão é severa. Além disso, como as velocidades são baixas, os motores japoneses são otimizados para torque em baixa rotação, baixo consumo e confiabilidade, e não para potência extrema. Enquanto caminhões americanos podem priorizar motores grandes para manter altas velocidades por horas, no Japão o foco é outro. Motores eficientes que funcionam silenciosamente, com baixa vibração e que possam ser reparados de forma rápida. Apesar de todo esse controle, o país enfrenta um desafio crescente: escassez de motoristas. A população japonesa está envelhecendo rapidamente e cada vez menos jovens querem trabalhar como caminhoneiros. O trabalho é cansativo, exige longas horas e envolve rígidas responsabilidades legais e mecânicas. Para piorar, existe uma taxa relativamente alta de rotatividade, especialmente em transportes urbanos. Curiosamente, isso abriu espaço para um fenômeno recente: mais mulheres entrando no setor.
Embora ainda seja uma minoria e ganhe menos em média, sua entrada reflete uma mudança cultural e econômica inédita na indústria japonesa. O cotidiano do motorista no Japão é muito diferente do ocidental. Em vez de cruzar países, a maioria trabalha em rotas curtas, com retorno para casa no mesmo dia. Assim, a necessidade de cabines dormitório praticamente não existe. Em vez de camas, refrigeradores ou televisores, o foco está no espaço de carga e na eficiência operacional. No Japão, o motorista é visto como um profissional que deve operar com precisão, disciplina e segurança absoluta, e o sistema é estruturado para reforçar esse padrão. Câmeras internas, rastreamento por GPS, tacógrafos digitais e testes obrigatórios de álcool antes e depois da jornada fazem parte da rotina. Pode parecer exagero, mas é considerado necessário em um país onde um único acidente pode bloquear uma cidade inteira. No final, o que distingue o transporte japonês não é apenas a tecnologia, mas a mentalidade. Outro fator decisivo que faz com que os caminhões americanos e europeus sigam caminhos tão diferentes é a forma como cada continente enxerga o futuro do transporte rodoviário. Nos Estados Unidos, a mentalidade dominante sempre foi se funciona, não mexe. Isso gerou uma cultura técnica onde confiabilidade mecânica é colocada acima da inovação radical. O raciocínio é simples. Caminhões cruzam 3.000 ou 4.000 quilômetros de uma só vez, passando por regiões remotas, onde uma oficina especializada pode não existir por centenas de quilômetros. Se um componente eletrônico falha, você está parado no meio do nada, perdendo dinheiro e arriscando segurança. Por isso, a indústria americana foi lenta em adotar tecnologias sofisticadas. Na Europa, o cenário é completamente diferente. Os países são menores, as distâncias entre cidades são curtas e existe uma densidade muito maior de serviços, oficinas e concessionárias. Assim, o risco de Breadon longe de suporte é bem menor. Ao mesmo tempo, políticas ambientais rígidas criaram incentivos e pressões para que os fabricantes investissem pesado em motores limpos, sistemas de emissões e transmissões automatizadas. A lógica europeia é que a tecnologia reduz custo a longo prazo e ajuda a cumprir leis severas. Os Estados Unidos, por outro lado, só adotaram controle de emissões agressivo décadas depois. Enquanto a Europa discutia normas Euro 4, Euro 5 e Euro 6, os americanos ainda utilizavam motores robustos e altamente poluentes. O catalisador, o DPF e o DEF apareceram tardiamente e com resistência cultural enorme. Muitos caminhoneiros enxergam esses sistemas como inimigos da manutenção e da confiabilidade. Mesmo hoje, existem donos de caminhões que pagam para remover os sistemas de emissões e rodar a moda antiga, algo praticamente impensável na Europa, onde multas são altíssimas e fiscalização é constante. Mas há outra razão para essa diferença de postura: custo de combustível. Na Europa, o diesel é extremamente caro quando comparado ao americano. Em alguns países, ultrapassa o equivalente a $2 por litro, enquanto nos Estados Unidos, por longos períodos, custava menos da metade disso. Quando o combustível é caro, cada porcentagem de economia faz diferença e empurra a indústria para soluções inteligentes. Aerodinâmica refinada, motores pequenos e eficientes, transmissão com torque otimizado e controle eletrônico sofisticado. Nos Estados Unidos, o combustível historicamente barato favoreceu caminhões grandes, potentes com consumo elevado, porque a equação custo-benefício se mantinha positiva. E como o motorista passa muito tempo a bordo, cabines enormes, pesadas e confortáveis se tornaram padrão, mesmo que isso aumentasse o consumo. O custo adicional simplesmente era absorvido pelo sistema logístico. No entanto, essa realidade está mudando. Nos últimos 10 anos, com aumento de preço, pressões ambientais e concorrência internacional, uma parte da indústria americana começou a aceitar que caminhões mais eficientes são inevitáveis. A Frey-Gottlieb, por exemplo, investiu bilhões no Cascadia, enfocando aerodinâmica, telemetria e controle eletrônico. A Volvo introduziu motores americanos com tecnologia europeia. A Packard desenvolveu transmissões automatizadas, algo que antes era tabu. Mesmo com esse avanço, os caminhões americanos ainda têm uma imagem mais conservadora quando comparados aos europeus. E isso nos leva a outro ponto: percepção visual e identidade cultural. O caminhão americano com capô longo, para-choques cromados e escapamento vertical foi transformado em ícone cultural. Filmes, músicas, programas de TV alimentaram esse mito visual, o caminhão como símbolo de liberdade, independência e trabalho duro. A estética do caminhão americano virou parte da identidade cultural do país. Os fabricantes compreendem isso e tentam preservar o estilo, mesmo quando modernizam tecnologia. Na Europa, o caminhão nunca ocupou esse lugar mitológico. Ele é uma ferramenta profissional, não um símbolo cultural. Os fabricantes europeus raramente vendem estética ou personalidade. Vendem engenharia, eficiência, segurança. Os caminhões europeus não evocam fantasia, evocam calculadora. Isso não significa que sejam piores. Muito pelo contrário. Significa que são otimizados para um mundo onde emoção e personalidade importam pouco para quem paga a conta. Se retornarmos ao tema do trabalho do motorista, veremos que essa divergência cultural impacta até o comportamento psicológico. Nos Estados Unidos, o caminhoneiro que é dono do seu próprio veículo investe na personalização como forma de expressar identidade e orgulho. Ele escolhe cores, para-choques, luzes, volante, painel. É como um motociclista personalizando sua Harley Davidson, não um funcionário operando uma máquina anônima. Na Europa, onde poucos motoristas são donos dos caminhões, essa lógica não existe. Outro aspecto que separa os dois mundos é a estrutura industrial. Houve muito mais consolidação na Europa do que nos Estados Unidos. Fabricantes europeus gigantes controlam redes globais. Daimler, Volvo e Traton, Volkswagen, dominam o planeta. Já os Estados Unidos mantiveram estruturas mais independentes por muito mais tempo. Kenworth, Peterbilt e Frey-Gottlieb construíram reputações fortes no mercado doméstico sem necessidade de competir agressivamente fora dele. Mas o mundo está mudando. A China está entrando no jogo com força, oferecendo caminhões poderosos, eficientes e baratos. Essa ameaça pressiona tanto os americanos quanto os europeus a reavaliar suas estratégias.
E embora os europeus estejam tecnologicamente mais preparados para competir, os americanos possuem uma vantagem brutal. Simplicidade, peças baratas e manutenção fácil. Em mercados emergentes, isso é ouro. Também é importante mencionar que os Estados Unidos têm uma rede de infraestrutura adaptada aos caminhões com capô longo, estacionamentos grandes, oficinas enormes, truck-stops gigantes, carregadores de combustível otimizados. Na Europa, estacionar um caminhão americano seria um pesadelo diário. Muitas vezes, não haveria sequer espaço físico para ele existir. E isso nos leva a uma conclusão importante. Não existe melhor caminhão no sentido absoluto. Cada modelo foi moldado pela geografia, economia, cultura e legislação de seu ambiente. O caminhão americano é enorme, confortável, silencioso e com presença visual marcante, porque atende um país vasto, com longas distâncias e combustível barato. O caminhão europeu é compacto, potente, sofisticado e tecnológico, porque opera em estradas estreitas, cidades antigas sob leis ambientais duríssimas. Um caminhão americano seria um fracasso em Roma. Um caminhão europeu seria um peso morto na Route 66. Cada máquina é o produto perfeito de seu mundo. E talvez essa seja a parte fascinante. Não existem dois continentes com caminhões tão diferentes porque alguém preferiu assim, mas porque eles precisavam ser assim. Engenharia é resposta, não capricho. Quando olhamos para esses veículos com essa compreensão, a pergunta deixa de ser qual é melhor e passa a ser qual resolve melhor o problema que precisa resolver. E talvez esse seja o segredo da engenharia japonesa. Criar soluções que parecem simples, mas representam décadas de adaptação inteligente a um mundo onde espaço, tempo e ordem são recursos preciosos.